O assunto da nossa conversa hoje é a vontade de Deus. Esse é um tema que eu posso dar para esse vídeo, é andando na vontade de Deus. Nós vamos começar a partir do que diz a palavra de Deus em Tiago, capítulo 4. Eu vou ler dos versículos 13 até o 15. Escutem, agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, faremos negócios, teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Finalmente, no verso 16, ele diz, agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Quero destacar, além da questão da frase, se Deus quiser, a expressão aqui, né, orgulham e também o termo arrogantes pretensões. Então vamos lá. Né? O texto diz assim, termina o final do 16, se orgulham das suas arrogantes pretensões, ainda diz assim, todo orgulho semelhante a esse é mau. Qual é a atitude de orgulho aqui condenada? Tiago está sinalizando aos cristãos, nascidos de novo, que agora confessaram Jesus como Senhor. O significado dessa palavra, traduzida do original grego para Senhor, significa um amo, um dono, um possuidor. Ela era usada apenas da parte de um escravo se dirigindo àquele que era o seu dono, seu possuidor, seu amo, seu senhor. Quando a palavra de Deus fala a respeito de confessarmos Jesus como Senhor para ser salvos, subentende-se que nós estamos entregando o controle pleno da nossa vida nas mãos dele. Na verdade, não é nem só entregando, é reconhecendo um ato legal de compra na redenção, através do qual, pelo seu sangue, ele nos comprou para Deus. A Bíblia diz que agora nós somos propriedade de Deus. E Deus se torna, portanto, o nosso possuidor. Como tal, ele tem uma vontade, e a sua vontade deve imperar nas nossas vidas. Eu sei que se fala muito no meio evangélico a respeito de livre-arbítrio, e isso é algo que eu defendo. Agora, o fato de que o homem pode escolher seu caminho não dá a ele o direito de escolher qualquer coisa e achar que então está fazendo bem. O mesmo Deus que propõe a escolha e diz, eu ponho diante de você a vida e a morte, como está lá, né, em Deuteronômio 30, 15, eu ponho diante de você a bênção, a maldição, Deuteronômio 30, 19. Esse mesmo Deus que diz, eu ponho diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição, ele termina dizendo, escolhe vida. Em outras palavras, ele está dizendo, eu faculto a você a escolha, mas eu espero que você escolha bem e eu vou sinalizar qual é a escolha que você deve fazer. Então Deus não tirou de nós o direito de escolha, mas ele espera que nós usemos isso da forma correta para nos alinharmos à vontade de Deus. Quando meu filho Israel era já pré-adolescente, ali quase passando para a adolescência, eu tentando ensiná-lo a respeito da importância de fazer escolhas, ele estava diante de um dilema, uma verdadeira bifurcação, não sei se vou para cá, se vou para lá, e ele veio conversar comigo, pai, o que você acha que eu deveria fazer? Falei, olha filho, eu não vou te dizer qual caminho pegar, mas ao mesmo tempo eu vou dizer se você prestar atenção. Se você tomar essa decisão, esse caminho do lado de cá, provavelmente, muito provavelmente, os desdobramentos serão esse, esse e esse. Se você pegar esse outro lado de cá, os desdobramentos, muito provavelmente, uma coisa ou outra pode não estar sendo prevista, serão esses. Então agora, você precisa fazer a sua escolha de forma consequente, medindo para onde você quer ir. Então, eu não vou te dizer, eu quero que você faça a sua escolha, eu queria ensiná-lo sobre a escolha. Ele olhou para mim e falou, pai, posso te fazer outra pergunta e pedir outro conselho? Eu falei, pode, mas eu quero saber como nós vamos resolver esse. Ele falou, não, as coisas estão atreladas uma na outra. Eu falei, então faça outra pergunta. Ele olhou para mim e falou, pai, o que você quer que eu queira? Naquele momento ele está dizendo, tudo bem, você não vai querer no meu lugar, mas você me ama, você se preocupa comigo. O que você gostaria que nessa hora eu quisesse fosse a minha escolha? Eu comecei a rir e falei, filho, você transferiu a escolha. Ele falou, não, pedi um novo conselho mais claro, que não só me apresente quais as consequências dos dois lados. E nessa hora eu lembrei de Deus dizendo, esse caminho é bênção e vida, esse é maldição e morte, mas eu vou apontar o caminho certo. Naquele momento, Israel olhou para mim e falou, pai, eu não sou bobo. Você é mais vivido que eu, tem mais experiência, sabedoria, entendimento. Eu não preciso escolher errado se eu posso pegar uma carona na sua capacidade de discernir o que é melhor para mim. Ele falou, eu sei que o Senhor que é o melhor para mim não vai me sabotar. E eu fico me perguntando se a gente tivesse essa mesma simplicidade de fé para com o nosso Pai Celestial, se as coisas não seriam tão diferentes. Aqui a Bíblia está dizendo, você que está cheio de plano, né, dizendo hoje, amanhã, nós vamos a tal cidade, nós vamos ganhar dinheiro, vamos ficar tanto tempo. Ele diz, não é a frase correta. Você não deveria estar dizendo, eu vou fazer.
Você deveria estar dizendo, se o Senhor quiser. E se vivermos, então faremos isso ou aquilo. Do que esse texto fala? De rendição da nossa vontade. Aliás, o próprio Senhor Jesus, no momento específico de um dilema de escolha, lá no Getsemane, ele se ajoelha diante de Deus e diz, se possível, passa de mim esse cálice. O que significa esse clamor? Jesus, cálice na Bíblia fala não apenas de sofrimento, mas de ira e julgamento, o cálice da ira de Deus. Jesus está dizendo basicamente, se tiver um plano B, um jeito de evitar a morte, e como nós sabemos disso? Porque Hebreus capítulo 5, dos versículos 7 a 9, diz, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido a Deus forte clamor com lágrimas e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O verso 9 ainda diz assim, e tendo sido aperfeiçoado, se tornou autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, quando a Bíblia está dizendo que Jesus ofereceu um clamor a quem o podia livrar da morte com lágrimas, e essa é uma referência ao Getsemane, o único momento que nós temos essa descrição, Jesus como homem, por isso que o verso 7 de Hebreus 5 diz, ele nos dias da sua carne como homem, ele está dizendo, eu estou em aperto, nunca te desobedeci, nunca quebrei um mandamento, mas estou sendo testado no mais alto nível. Será que tem um jeito de evitar isso? Mas diante daquilo, apesar da honestidade, ele diz, mas seja feita não a minha, e sim a sua vontade. A Bíblia diz que Jesus ainda se ajoelha para fazer essa declaração, o que reflete uma atitude de rendição e não essa arrogante pretensão mencionada aqui no livro de Tiago. Nós precisamos viver o Evangelho entendendo que, embora podemos fazer escolhas, nós devemos buscar as escolhas de Deus. Nós devemos buscar a vontade de Deus e não a nossa. Tem muita gente escolhendo o que ele vai fazer, que curso na faculdade ele quer dar na telha, sem sequer orar e buscar a direção de Deus. Com que ele quer trabalhar, qual a profissão, a cidade onde vai morar, com quem vai casar. E depois, quando as escolhas começam a levar a resultados difíceis, essas pessoas agora vêm pedindo para a gente buscar Deus junto com eles, para que Deus resolva as coisas. E nós precisamos entender que caminhar com Deus é um privilégio. Mas caminhar com Deus é diferente de só querer que Deus caminhe conosco. Alguns querem sair na frente, tomando o seu próprio destino, e o Senhor Jesus que sai atrás, remendando o que eles vão fazendo. É como se ele dissesse, nós vamos sair rasgando e Jesus vem atrás costurando. E nós precisamos entender biblicamente que nós não temos esse direito e Deus não tem a responsabilidade de ficar consertando aquilo que a gente está fazendo fora da sua vontade. Nós precisamos entender que a bênção de Deus, ela não está necessariamente no melhor cenário, aos olhos humanos ou à mente humana. Quando os pastores de Abraão e Ló começam a brigar e eles resolvem dividir, Abraão, mais maduro em Deus, diz para Ló, a terra está aí, escolhe o que você quiser, eu fico com a sobra. Ele não fez questão de procurar os melhores pastos ou campinas. Ló deu uma olhada e falou assim, eu posso escolher, eu vou pegar a parte boa, você fica com a ruim. Abraão não está só demonstrando ser um mestre na resolução dos conflitos, né? Mas ele está demonstrando ser o pai da fé, aquele que confia em Deus. Sabe o que ele está dizendo? Não importa onde eu vou, eu não dependo do cenário. Se eu estiver alinhado com Deus, que me mandou separar de você, né? E eu já devia ter feito isso lá no começo, quando saí, né, do restante da parentela, e eu obedecer a Deus, a bênção no cumprimento da vontade e do propósito de Deus. Então ele sabia que para onde ele fosse a bênção, correria atrás. Aliás, nós vamos encontrar inúmeros exemplos disso. Isaac, o próximo, né, na linhagem de Abraão, o patriarca, em Gênesis 26 a Bíblia diz que ele estava pensando em descer ao Egito no tempo da fome, mas Deus mandou ele permanecer onde estava. E a Bíblia diz que depois de semear, ele colheu 100 vezes mais, num cenário de fome, mas debaixo da orientação de Deus. O que eu e você precisamos não é apenas uma análise natural, porque os desdobramentos do plano e do propósito de Deus, para mim e para você, são muito maiores do que a distância que a gente enxerga. Sabe, muitas vezes a gente tem pessoas que elas estão como quem dirige na neblina. Elas enxergam poucos metros. Elas não estão conseguindo enxergar à frente. Mas eu e você precisamos entender que é um Deus que sabe exatamente todo o caminho, o seu destino, e Ele quer guiar as nossas vidas, mesmo quando Ele não fala o que quer. Eu e você precisamos entender que, ao orarmos clamando pela vontade dEle, nos sujeitando à vontade dEle, ela pode ser estabelecida na nossa vida. Então, é lógico que devemos ser inteligentes, mensurar escolhas. Deus nos fez como seres pensantes e não quer que a gente não use isso. Mas a Bíblia diz lá em Provérbios 16 que o coração do homem pode fazer planos,
mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Isso significa que não haverá planejamento da nossa parte, significa que nós temos que esperar a palavra final de Deus, o selo e o aval dele em tudo aquilo que nós vamos fazer. E muitas vezes é difícil, mas além de orar, precisamos esperar até que haja clareza, seja uma paz interior, uma grande convicção, seja outra forma de sinalização de Deus, para que a gente não pegue um caminho errado. Eu tenho visto muitas pessoas que eles não conseguem entender que a bênção, na verdade, está no cumprimento do propósito. José foi vendido pelos seus irmãos como escravo, vai parar lá no Egito, está trabalhando como escravo, se coloque no lugar dele por um instante e tente imaginar, esse cenário é favorável para prosperar? Não. Mas a Bíblia diz que Deus estava com José e tudo que ele fazia prosperava. José vai injustamente para a cadeia. Esse seria o cenário que eu e você escolheríamos? Não. Mas a Bíblia diz que Deus estava com José e abençoava tudo que ele fazia. Quando finalmente ele é erguido, promovido, e muitos diriam, sorte. José está colhendo fruto de anos de submissão a Deus. E quando finalmente é exaltado, ele consegue olhar para trás e ver que o plano de Deus foi maior do que a tentativa dos seus irmãos. Em Gênesis 50:20, ele diz, vocês intentaram mal contra mim. Em outras palavras, ele está dizendo, não foi Deus que forçou vocês, não. Vocês é que foram os bandidos comigo. Ele diz, mas Deus, o Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito, resolveu ir calibrando as coisas no meio do caminho, enquanto José dependia dele, e o colocou no lugar de bênção, independente de ter ou não ter um cenário favorável. Muitas vezes nós associamos a bênção ao fato, de que nós clamamos para que Deus nos acompanhe. A gente sai na frente querendo que Deus venha atrás. A bênção está quando nós seguimos o propósito, ou seja, nós o deixamos ir à frente e nós o seguimos. Quem é o Senhor? Ou quem deveria ser o Senhor? Ele. Quem é ou quem deveriam ser os servos? Nós. Muitos estão tentando viver um cristianismo onde eles ficam dizendo para Deus tudo que queria, seus gostos e caprichos, e Deus precisa viver para atendê-los. Sabe, eu não estou aqui dizendo que nós não podemos ter orações respondidas e que são coisas que podem nos agradar profundamente. Eu quero te dizer que oração não é só alcançar a minha vontade. Tem crente que vive a definição de oração como se ela fosse o meio através do qual a gente consegue de Deus tudo que a gente quer. Pode ser que ocasionalmente, até com uma certa frequência, a gente consiga de Deus o que quer. Sim, isso também é bíblico, mas não é toda a verdade. Oração também deveria ser, em contrapartida, o meio através do qual Deus consegue de nós aquilo que Ele quer. É no ambiente de oração que vemos Jesus dizendo, seja feita não a minha, mas a sua vontade. Normalmente, nós falamos de Jacó quando ele tem aquele encontro com o Senhor. E depois, quando está amanhecendo, o Senhor fala se retirar e diz, não te deixarei ir enquanto você não me abençoar. Sabe, nós fazemos desse momento da vida de Jacó, e não me entenda mal, ele é uma inspiração, mas nós fazemos desse momento como se fosse o maior ato heróico de fé. Naquele momento, Deus está dizendo, eu vou retirar minha presença. Estou vazando, como diria a moçada. O Jacó diz, tudo bem. O Senhor pode ir, não faço questão da sua presença, desde que você me abençoe, deixe sua bênção, o seu favor. Daí a sua presença é dispensável. Se nós pensarmos de forma fria, o herói que tinha que ser promovido era Moisés, que quando Deus diz, vou mandar um anjo que abençoa, resolve o problema de você, irmão, eu não vou. Moisés disse, se o Senhor não vai conosco, não nos faz sair desse lugar. O que é que Moisés está dizendo? Meu maior interesse não é o que o Senhor pode fazer. O que adianta a gente ir na frente sem o Senhor e se perder sem a sua liderança para sair da sua vontade? Isso que aparenta ser lucro dessas bênçãos vai virar prejuízo depois. Ele disse, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar. É por isso que a Bíblia diz que Deus manifestou os seus feitos a Israel, mas os seus caminhos a Moisés. Há uma diferença quando nós nos posicionamos. E aí nós tentamos basear a relação de Deus conosco só lá naquela declaração final daquele encontro de Jacó com o Senhor, no Val de Jaboque. O que eu acho interessante é que em Gênesis 28, antes de ter chegado na terra das suas peregrinações, em Padã Arã, quando sai e Jacó tem um sonho, a palavra de Deus nos mostra exatamente o que foi que aconteceu. O texto sagrado nos diz em Gênesis 28:15, Deus falando com Jacó, lá em Betel, antes de toda a peregrinação, diz, eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para essa terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Muito tempo antes do Jacó falar, eu não te largo, estou grudado, colado do Senhor, estamos juntos até que a bênção chegue. Muito tempo, Deus já tinha dito, quem não te larga sou eu, rapaz. O Senhor diz, eu não vou te abandonar até que eu cumpra aquilo que eu prometi. Você está saindo por um tempo, mas eu vou te fazer voltar a essa terra, porque Deus está dizendo o propósito aqui. E porque você vai me obedecer e andar no meu propósito, eu não vou te deixar.
eu vou me manifestar em seu favor. Agora é diferente você agarrar Deus, diz abençoe minhas decisões, e outra Deus dizer aceite as minhas decisões, a minha sinalização, e a bênção vai estar sobre a sua vida. Eu e você não precisamos necessariamente de condições favoráveis. Precisamos apenas de submissão, de rendição a Deus. E quando falo a respeito dessa entrega, dessa rendição, não é nem necessariamente que o tempo todo nós vamos saber para onde Deus está nos levando. Mas se nós tivermos a devida atitude de submissão, declarando sempre, se o Senhor quiser, né? Como Jesus disse, seja feita não a minha, mas a sua vontade. Isso confere a Deus o direito de tomar as rédeas da nossa vida e nos conduzir àquilo que Ele preparou de nós. Vamos parar de tentar inverter os papéis. Vamos parar de achar que somos senhores e Deus virou nosso servo. Vamos parar de achar que nós escolhemos o que queremos e Deus que se resolva para agradar e abençoar a gente, consertando tudo depois. Vamos agir de forma certa, de acordo com a palavra de Deus, com o plano de Deus. E ainda que no início possa não parecer tão bom ou lucrativo, nós sabemos como é que termina essa história. Nós sabemos como é o fim desse caminho. Termino citando um comentário do grande reformador Martim Lutero, que diz: posso não conhecer o caminho por onde me conduz, mas conheço bem o meu guia. Tudo que eu e você precisamos é conhecê-lo, nos sujeitar a ele e andar na vontade de Deus. Vamos deixar que ele seja Senhor das nossas vidas.